Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos comigo, seja muito bem-vinda para nós, nessa nossa hora dourada, esse nosso programa diário, onde você vem aqui, junto comigo, perder o medo do parto e da laceração, especialmente vocês, gestantes que moram fora do Brasil. Estou fazendo esse aquecimento todos os dias de lives aqui com vocês, para vocês chegarem aquecidas na Semana Parto Sem Medo. Então, são aulas muito importantes, temas, importantíssimos, para que vocês realmente percam o medo do parto de uma vez por todas. E olha o tema de hoje. Antes de aprofundar, que tem muita coisa importante para te falar hoje, quem ainda não se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, é só comentar aqui na live, nos comentários aqui embaixo, é só escrever live, que você recebe o link lá no seu direct. Não precisa sair da live agora, fica aqui, aproveita que você pode ficar ao vivo. Fica aqui para você assistir até o final. As lives não são muito extensas, porque eu quero realmente passar o conteúdo aqui para vocês, tintim por tintim, para vocês tirarem muito proveito. E eu quis fazer essa forma de aquecimento dessa vez, porque dessa forma vocês ficam não só mais aquecidas, mas eu consigo nivelar o conhecimento de vocês. Então, tem gestante de tudo quanto é trimestre gestacional que está inscrita no evento. E aí, muitas estão aqui começando ainda a estudar, outras já estão mais à frente, com mais aprofundamento mesmo em alguns temas. Então, cada tema vai trazer um quê especial. Eu tenho certeza que o tema de hoje, sobre a dor do parto, com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Por quê? A dor está no ranking dos 3 piores medos que vocês sentem, né? E um deles, eu acho que, se não for o primeiro, né, gente, é a dor do parto. Por quê? Porque nós crescemos ouvindo horrores sobre a dor. Nós crescemos ouvindo muitas coisas ruins e muitas histórias negativas sobre essa dor. E como nós nunca passamos por ela, né, as mães de primeira viagem, que eu creio que a maioria esteja aqui sendo mãe de primeira viagem, a gente acaba tendo muito mais medo. Então, eu quero mostrar para você nessa live de hoje que a dor do parto é para qualquer uma. Então, você vai passar por ela e vão ter várias estratégias que eu vou ensinar aqui nessa live de hoje, para que você passe por ela da melhor maneira possível, com realmente qualidade, tendo uma experiência boa de parto. E quando a gente pensa na dor, o que é dor, né? Quando a gente pensa assim, tá, o que é dor então? Dor é uma experiência que você pode ter, sensorial, até emocional, que é desagradável. E isso, gente, tem um teor muito subjetivo, muito individual. Ou seja, cada pessoa vai ter uma forma, uma sensibilidade diferente para sentir aquela dor. Eu costumo fazer comparações bem básicas para vocês entenderem, sempre eu falo isso, né? A raiz, a base, para vocês entenderem isso. Quando a gente, por exemplo, vai depilar, ou então vai pinçar a sobrancelha, cada pessoa tem uma sensibilidade. Às vezes, uma pessoa dorme enquanto alguém pinça a sobrancelha dela. Para ela é assim, tô aqui relaxando. Para outra pessoa pode ser, meu Deus do céu, moça, passa um anestésico aqui, uma pomadinha, porque eu não tô dando conta, tô já lacrimejando. Porque essa pessoa tem mais sensibilidade. Então quer dizer que, já que eu sou fraca para pinçar a sobrancelha, eu não vou aguentar a dor do parto? Uma coisa, outra coisa. Gente, eu vou falar sobre a dor do parto. É totalmente diferente. Mas só para vocês entenderem, com um exemplo bem básico, de que cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. E isso é muito importante, porque você tem que parar de uma vez por todas de se apegar aos relatos que você escuta. Porque você escuta da fulana que foi a pior dor do mundo. E, gente, de verdade, de coração, quando a gente escuta algumas coisas, dá até um negócio. Quando eu ouço, eu trabalho com isso, né? Então eu fico assim, chocada em como as pessoas definem a dor do parto. Não tô aqui para romantizar a dor, porque dói e você precisa dela. E você vai entender isso nessa live de hoje. Aceitar a dor é um dos principais pontos para você enfrentá-lo. Você precisa aceitar que ela existe. Parto dói. Você precisa dela. E a gente vai falar sobre isso. Porque quando a gente pensa na dor do parto, o que é a dor do parto? Né? Quando a gente, até deixei o meu útero de pelúcia aqui para vocês. O que é a dor do parto? O útero tá com um bebezinho lá dentro, a cabeça, né, geralmente tá aqui para baixo, que a gente chama quando o bebê tá cefálico. Então, o útero, ele vai fazer o quê? Ele vai contrair e ele vai empurrar esse bebê para baixo, para esse bebê descer
e para esse bebê nascer. Então, a dor do parto, ela vem da contração uterina, ela vem de toda essa pressão que o nosso assoalho pélvico recebe por esse peso e por essa descida do bebê, e ela vem de toda essa questão, né, de todos os hormônios que estão ali também para facilitar o processo. Então, cada hormônio no nosso corpo, ele vai funcionar de uma maneira diferente, e ele vai nos ajudar nesse processo. Tá? Então, quando a gente pensa na dor do parto, não adianta você ficar com a cabeça focada que você não aguenta nada, né? Como eu falei, acabei de falar da sobrancelha. Calma, é totalmente diferente. Mas, eu vou desmaiar de dor. Não vai. O nosso corpo, ele é preparado para essa dor, ele é preparado para esse processo. Então, quando você pensa nesse processo e você entende que para parir você precisa da dor, esse é o primeiro ponto para você continuar no seu processo de enfrentamento desse medo. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente pensa em como enfrentar a dor do parto, não adianta, e eu falei isso nos stories, não adianta você só pensar na teoria, e eu vou falar essa teoria aqui hoje, mas não adianta você pensar só na teoria do que você vai seguir de métodos de alívio de dor lá no dia. Porque o seu preparo começa agora. A forma que você vai enfrentar a dor começa agora, na sua gestação. Com quantas semanas você tá? Vai colocando aqui para eu ter uma ideia. Quero saber se você está no primeiro trimestre, se você já está no segundo, se você já está mais na reta final. Com certeza, quanto mais perto do parto a gente está ali, mais ansiosa a gente fica, porque a gente vai viver isso tudo. E aí, a gente pensa em milhares de coisas, é totalmente esperado você pensar. Mas agora, o seu foco tem que ser, o que eu posso fazer agora na minha gravidez, independente da fase gestacional que eu estou, para melhorar esse medo que está dentro do meu coração, para eu conseguir enfrentar isso e não me sentir pressionada por esses relatos ruins que eu escutei a vida inteira desde que eu sou criança. E a gente escuta, gente, muitas coisas ruins, né? Então, quando a gente pensa nessa aceitação da dor para ter uma experiência positiva, o que isso vai trazer de benefício para a gente? Isso vai te empoderar, vai melhorar a sua conexão com o seu parto, vai melhorar a sua conexão com o seu bebê, porque você vai ter você vai se sentir ativa no seu processo de parir, e você vai sentir muito essa conexão do seu corpo, fazendo todo esse trabalho para o seu bebê nascer. E, gente, parto, desde que o mundo é mundo, mulheres têm nenéns, mulheres têm bebês, mulheres têm dor para parir e têm, né? E vão parir os bebês delas dessa forma. Então, desde que o mundo é mundo, isso acontece. E isso traz para a gente uma segurança, porque não é algo extraordinário que acontece uma vez, a cada tantas mil mulheres, uma vai parir. Não, isso acontece o tempo inteiro, nesse segundo tem muita gente parindo. Então, isso tem que trazer uma segurança para vocês de entender que é fisiológico, é natural, essa aceitação é importante. Eu já falei quantas lives eu já falei para vocês validarem os medos de vocês, anotarem, isso tudo é muito importante, porque você vai trabalhando ele de forma muito mais específica. E lá na Semana Parto Sem Medo, nós vamos aprofundar em muitas coisas também, que eu sei que aumentam o medo de vocês, do parto e de todo o processo. Então, essas aulas de aquecimento, elas são muito importantes por isso. Quem tá entrando aí, tá perdida, só escrever live aqui nos comentários, que você recebe o link, caso você não esteja inscrita ainda, tá? E aí, gente, continuando. Então, a gente pensa nisso, né? E aí, quando a gente pensa em toda a parte positiva de um parto normal, até, né, não tô falando aqui julgando quem teve uma cesárea, a gente sabe que a cesárea, gente, salva vidas, pelo amor de Deus, estamos em 2024, vamos parar com esse negócio de ficar se comparando, julgando o que aconteceu, desfechos de parto, mas a gente sabe que o parto normal, ele é fisiológico e natural, e ele traz muitos benefícios, tanto para a mãe, quanto para a recuperação dessa mãe no pós-parto, para a amamentação, para o bebê, para tudo. Então, é muito importante a gente entender. E para ter o parto normal, a gente precisa da dor. Então, entender esses benefícios também pode te trazer mais confiança de entender assim e de aceitar. Não, eu preciso enfrentar isso porque é melhor para o meu corpo, vai ser melhor para a minha recuperação no pós-parto, vai ser melhor para o meu bebê.
vai ser tudo que nós vamos viver juntos nesse processo vai ser muito positivo para as nossas vidas. Então, isso também vai te trazer mais forças para você enfrentar. E ao invés de você ficar focada lá nas coisas ruins, de que é a pior dor do mundo, não, esquece isso. Foca no positivo, no porquê que você está nesse caminho, qual que é a sua jornada. É isso que você tem que focar. E aí, para você aceitar que a dor é para qualquer uma, em qualquer lugar do mundo, eu trouxe alguns pontos importantes que você precisa levar em consideração e fica aqui comigo, porque eu ainda vou falar dessas estratégias que a gente pode usar para aliviar a dor do parto, né? Que claro que eu sei que vocês estão doidas para saber isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês sabem que eu chamo as minhas alunas de leoas e vocês aqui que já se inscreveram no evento, recebe essa mensagem de oi, leoa, que bom que você está aqui, porque a leoa, para mim, é um símbolo muito importante dessa potência, né, dessa força, e aí eu chamo carinhosamente vocês dessa forma, e para mim, ao meu ver, a base de uma leoa é o autoconhecimento. Então, quando a gente pensa na dor, olha a importância de você se conhecer, e eu falo muito disso nas minhas lives, vocês sabem disso, até para você entender os seus limites. Porque aqui também não tem julgamento, vocês sabem que a nossa hora dourada é o momento que a gente tem aqui de acolhimento, de escuta, de entrega, e a gente não julga ninguém, aqui é um espaço para a gente ter segurança de desabafar, de conversar assuntos mais profundos. E a gente sabe que existe também julgamento, mas eu não consegui, eu consegui um parto normal, mas eu tive analgesia. Gente, a gente tem que entender que a anestesia, analgesia, qualquer forma farmacológica de alívio de dor, ela não pode também entrar num pódio lá de quem é mais forte, só é boa mãe, só teve um parto bom, quem pariu sem nada. Não, mas a gente tem que entender as consequências das nossas escolhas. Então, sim, temos muitas consequências importantes depois que a gente tem o uso de analgesia, nós sabemos disso, muitas consequências, mas cada mulher sabe o limite. E se você não conhece o seu corpo, você não entende esse limite. E a importância de entender isso vem em outros pontos também. Conhecer o seu corpo para entender isso, até a esse ponto, né? Se você já tentou todos os recursos que você tem, qual é o seu limite? Para você realmente entender, não, já passei dele, eu não consigo mais, é aqui o meu limite. Então, você tem que se conhecer, você tem que entender o seu corpo, você precisa entender esse processo, e vou entrar outros pontos importantes agora em relação a isso. Você tem que alimentar a sua mente com coisas positivas desde agora. Então, quando eu falo muito das frases de encorajamento, frases positivas, não adianta você ficar focando no negativo, né? E não adianta também você pegar um monte de blocos de frases lindas e ler no dia do seu parto. Não, você vai começar agora, você vai espalhar pela sua casa, você vai pôr lá na porta do seu guarda-roupa, você vai pôr no espelho do seu banheiro, você vai colocar ali pertinho do porta-retrato que tem na sua sala, você vai visualizar isso o tempo todo, porque isso vai te dar força para enfrentar. Então, você vai pensar assim, eu sou capaz, eu sou forte, meu corpo está pronto para parir, meu bebê vai descer lindamente na minha pelve, eu vou respirar profundamente, e eu estou pronta, eu estou me preparando, vem minha filha, vem filho, eu estou aqui pronta para te receber. Então, todas as coisas positivas de encorajamento também vão te ajudar nesse processo desde agora, então foquem nisso, não é para deixar pensar em técnica de alívio de dor só na hora do parto, você começa a fazer isso hoje, e vocês vão começar a praticar, e quem praticar, me manda uma mensagem lá no direct, me manda foto, se escreveu a frase lá no banheiro, me manda, me marca, eu vou amar saber, porque realmente você vai trazendo isso para sua vida, né? Onde a gente põe foco, cresce. Então, onde que você quer pôr o foco? Fica aí uma reflexão para você agora. Põe o foco onde você quer que cresça. E com certeza, nessa parte de afirmativas, a parte positiva, vai te dar muito encorajamento, vai te dar muita confiança e segurança para seguir. Terceiro ponto, você precisa entender as fases do parto. Por quê? Se você não entende as fases do parto, essa fisiologia, se você não compreende o processo, você não sabe em que momento você está, e você vai ficar mais nervosa, mais ansiosa, e você corre risco ainda de ser internada precocemente. E aí, por que eu falo isso? Se você não entende, não tem autoconhecimento, que foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui, aí você não entende o que está acontecendo no seu corpo. Eu já falei sobre isso, às vezes você não entende a contração de treinamento, você não entende o que é contração, onde vai doer.
como que isso funciona? Como que é esse processo? O que que isso vai acarretar aí ao longo do processo? Você não vai entender nem em que fase você está. E muitas vezes, se você estiver numa fase muito inicial, e aí entra a subjetividade da dor, né? Cada mulher tem uma forma, é subjetiva a dor, né? Ela tem uma forma de sensibilidade, de aceitação. Você pode ficar muito cansada de estar ali, às vezes, num pródromo ainda, e você já achando que está em fase ativa, fase de transição, e você está ainda no comecinho, e aí você fica muito cansada, você acaba entregando os pontos porque você não dá conta, já que você não conseguiu identificar que dor é essa ainda. Então, claro, não estou aqui desvalidando, um pródromo dói, tem valor um pródromo, mas você precisa entender muito, conhecer muito seu corpo, para também usar técnicas ao seu favor. Eu vou falar dessas técnicas ainda, tá? Então, aguenta mais um pouquinho. E aí, tem outros pontos, tem mais 2 pontos. O seu acompanhante, que eu chamo carinhosamente de alicerce, é muito importante também estar bem alinhadinho com você durante todo esse processo de autoconhecimento, das frases de encorajamento, né, de estar do seu lado te encorajando, de entender também as fases do parto. Por quê? Um acompanhante que está bem preparado, que tem empatia por você e pelo que você está vivendo, vai te dar mais forças para seguir. Então, é diferente de um acompanhante estar assim, mas mas tá doendo assim? É tanto assim? Mas será que é assim mesmo? Essas frases, por mais que agora para você soe de boa, não tem problema alguém falar assim comigo. No momento do parto, isso pode ser um banho de água fria. Então, você precisa ter um acompanhante muito alinhado com você, entendendo isso tudo que a gente está conversando hoje, para que ele te apoie e que ele também seja um ponto de apoio para você durante as suas fases do trabalho de parto. E, claro, tinha mais 3 pontos. Tem esse e tem mais 2 pontos. As estratégias que eu vou falar agora para a dor, que vão ajudar muito você a enfrentar a dor. E a última, que é muito importante, você desfocar da dor. Então, as estratégias, elas vão entrar com esse intuito de desfocar também, mas a importância de você desfocar da dor, ela entra nisso que eu acabei de falar do pródromo, por exemplo. Você está no pródromo e aí você já está achando que está lá na frente. Então, peraí, se você está focando ali numa cólica que não tem intensidade, que não tem ritmo, que não engrenou, que veio assim, nossa, esporadicamente, se você foca nela e já acha que está em trabalho de parto, você vai ficar muito exausta. Então, ó, driblar a dor. Continua a sua vida. Porque uma hora isso vai engrenar, uma hora vai intensificar. Então, você precisa ter essa consciência e olha como cada item que eu falei aqui faz sentido quando a gente junta esses 6, né? Foram 6 que eu falei? Autoconhecimento, pensar em coisas positivas, entender as fases do parto. Mas o que eu falei, gente? Falei de ter um alicerce preparado, saber as estratégias e desfocar da dor. São 6 itens. E agora vamos para essas estratégias, porque eu sei que tem muitas, né, gente? Vocês também ficam muito preocupadas em identificar o que vocês podem usar para ajudar. E, gente, tem várias, né? Várias. Eu vou citar algumas aqui, né? Porque a gente vai aprofundar um pouquinho também na Semana Parte Sem Medo. Quem ainda não se inscreveu, escreve live aqui nos comentários, que você vai ser direcionada lá no seu direct para se inscrever. A inscrição é gratuita, o evento é gratuito, e são 3 aulas da Semana Parte Sem Medo. Mas essas lives vão ser muito importantes para o processo, para que vocês aprofundem mais nos temas. Então, são aulas que vão complementar muito as aulas da Semana Parte Sem Medo. Então, eu realmente recomendo que você não perca nenhuma live. Tem muitas lives vindo aí. Então, quando a gente pensa em estratégias para aliviar a dor durante o trabalho de parto, a gente pode pensar em mudança de posição, e isso é instinto, tá? Não adianta você treinar agora e falar assim, não, vai ser de cócoras, porque minha amiga ficou de cócoras e falou que alivia muito a dor. Aliviou para sua amiga, lembra que a dor é subjetiva? Então, você vai sempre lembrar que você é um ser único, individual, maravilhosa, especial. Sim, você é muito especial. Então, você vai ter o seu jeito, sua amiga teve o dela, sua irmã teve o dela, cada uma vai viver esse parto de uma forma. Então, você vai ouvir o seu corpo. As mudanças de posição vão te ajudar muito no processo. Tem algo que eu gosto muito, que eu até deixei aqui bonitinho, quem já é minha aluna tem esse pentinho, que é o pente do PSM, do Parir Sem Medo.
O pente de madeira entra muito como uma estratégia mental. E lembra que eu falei, o sexto ponto foi não focar na dor? Então, quando a contração vem, apertar o pente, e, gente, a gente tem técnica do gelo, a gente tem técnica da mão do marido, a gente tem técnica de várias coisas. O pente é uma delas, eu gosto porque ele é pequenininho, cabe aqui na mão, e aí a gente desfoca o nosso pensamento ali, onde está doendo, para a nossa mão. Então, é uma técnica muito rica e eu realmente recomendo e eu amo, gente, coisa mais fofa, né, do mundo. Então, o pente é uma estratégia, por exemplo, tem outras estratégias mentais, tudo que envolve os seus sentidos, a gente pensa até, né, numa terapia musical, numa audioterapia, a gente pensar numa música, inclusive, estou montando uma playlist, eu tive uma playlist muito especial no parto do Pedro, eu tive uma playlist muito especial no parto da Luísa, foi diferente, porque no parto da Luísa eu estava preparada, né, no parto do Pedro, infelizmente não, no parto da Luísa eu usei essa playlist na minha gravidez inteira, olha aí o ponto que eu falei de usar essas estratégias desde agora, né, porque quando você escuta aquela música no dia do seu parto, talvez você nem queira ouvir música no dia do seu parto, mas quando você escuta, aquilo soa como positivo, porque foram momentos positivos, né, durante a sua gestação, que você ouviu aquela música, uma música que te lembra uma coisa boa, que te traz uma lembrança gostosa. Então, alunas do PSM, que eu sei que tem muitas aqui que ficam vendo as lives, porque elas estão lá, mas elas ficam, ai, que dia que é a live? Tem uma playlist que está saindo fresquinha, que eu vou montar, assim, muito particular, mas eu quero muito dividir com vocês essa playlist. Então, faça a sua playlist, ela também pode te ajudar muito mentalmente na sua dor também do parto. A massagem, né, gente? Não só a massagem ali na lombar, que pode ser feita pelo seu acompanhante, né, pelo seu marido, ou até pela sua doula, e também as compressões na pelve, elas ajudam muito no alívio da dor, não só a posição, como eu falei. Então, entendem que tem estratégias físicas e estratégias mentais que a gente pode utilizar, e elas são muito importantes. Então, a massagem, a aromaterapia, né? Olha, mais um sentido vindo aí. O que você sente de cheiro ajuda muito também no alívio da dor. Então, a gente sabe que os óleos essenciais, eles têm um quê especial na questão da dor, do alívio da dor, ou outros cheiros que você gosta também, é bem bacana utilizar. A respiração deveria estar, né, a primeira que eu deveria ter falado, mas assim, a respiração, ela realmente, para mim, é a principal arma contra a dor. A gente tende, durante o trabalho de parto, aprender a respiração, porque a gente começa a sentir dor e a gente vai querendo, ai, tá doendo, tá doendo. E isso aumenta as tensões no seu corpo. Então, respirar é muito importante. A respiração, durante o parto, ela passa a ser voluntária, você precisa pensar nela. Então, é muito importante, ó, o alicerce preparado para te lembrar disso também. E, gente, claro, né, quando a gente pensa, tem outras, né, várias outras técnicas, mas eu trouxe algumas específicas aqui para falar com vocês hoje. Mas quando a gente pensa, né, em todas essas não farmacológicas, no hospital, a gente tem as técnicas farmacológicas, mas aí é importante que você entenda as consequências dessas técnicas, não só para você, consequências para a sua saúde, mas também consequências para o seu bebê. Então, a analgesia, por exemplo, né, muita gente fala assim, é só você chegar lá e tomar analgesia. Não é só tomar analgesia, nós precisamos entender, sim, os riscos, inclusive, de um parto instrumental, por exemplo. Então, né, é importante entender tudo isso. E aí, às vezes, mesmo assim, você sabendo dos benefícios do parto, você sabendo, beleza, você sente medo da dor, você tá ali, ai meu Deus, não sei o que fazer. O que te falta é recurso para enfrentar isso. Você tem que entender que seu corpo está pronto para isso, você precisa de dar um empurrãozinho. Então, você precisa, sim, se preparar e ter essas técnicas nas suas mãos e ter isso na sua mente para que você realmente conduza a sua experiência da melhor maneira possível. E aí, às vezes, você vai pensar agora, Rai, mas mesmo te ouvindo, que legal, mas eu não sou fraca. Minha família inteira fala que eu sou fraca para a dor. Minha família inteira fala que eu não vou aguentar, né, a primeira contração. Eu sempre falo isso aqui. Você não é fraca, você vai conseguir, você não está sozinha. É totalmente natural você ter esse medo, é totalmente natural. Você ouviu isso a vida inteira, você ouviu isso
Pensa, gente, dos seus familiares mais próximos, muitas vezes do seu próprio acompanhante, você ouve isso. Então, é muito esperado que você sinta esse medo, tá? Você não tá sozinha. Por isso que a nossa hora dourada é esse momento de acolhimento, para você entender, eu não sou anormal por sentir isso, né? Você é vítima de algo assim, né? Da sua infância, do que você cresceu ouvindo as pessoas falarem. Então, é muito natural que você sinta isso. Mas você tem que entender que você tem uma escolha agora e você pode tomar essa responsabilidade para decidir isso. Porque, gente, cesárea também dói. Então, não tem a contração para, né, o bebê nascer, mas vão cortar 7 camadas, você vai ter uma recuperação no pós. Quantas mulheres vêm, falam isso para mim, falam, eu teria medo da cesárea, de ter uma cirurgia sem necessidade, uma cirurgia de grande porte, e de ter uma recuperação depois que eu sei que vai ser dolorida. E claro, gente, tem muitas mulheres que têm cesáreas não sentem dor, né? É a questão da subjetividade, mas que falam, não, foi tranquilo, mas a gente sabe que não tem comparação quando a gente pensa no corpo, né, gente? De novo, não é um julgamento, aqui a gente está falando realmente de ciência, do que é indicado. É muito mais confortável, muito mais, a recuperação é totalmente diferente para a mulher. Então, vocês precisam entender isso, entender qual é o propósito que você quer realmente, que a dor do parto, quando a gente pensa assim, eu preciso dessa dor, eu preciso aceitar essa dor, é essa dor que vai trazer o meu filho até os meus braços. Então, olha como muda a sua cabeça você falar isso, ao invés de você falar assim, é a dor da morte, é a dor dos ossos se quebrando. Olha como soa negativo e ruim. Quando você pensa assim, é a dor da vida. Tem uma música, todo mundo acho que aqui conhece o Lulu Santos, né? E ele fala naquela música, né? A vida vem ondas como o mar. E aí eu penso muito nisso, eu pensava, olha, gente, eu cantei na live, fala sério, né? Ó o mico. Mas enfim, a música do Lulu Santos, depois que eu comecei a trabalhar com isso, quando eu ouvi essa música, meu olho enchia d'água, assim, porque eu lembrava, a vida vem ondas como o mar. Então, a vida que você vai dar para o seu filho, ela vem em ondas, as ondas da dor, né, como o mar, e a gente faz muito essas analogias. Aí você pode pensar, eu tenho uma aluna que ela falava assim, que cada contração que ela sentia, e eu já chorei falando disso numa live aí num dia eu já falei sobre isso em alguma live. Ela falava que cada contração que ela sentia, ela pensava que era um tijolo sendo construído. E olha que bacana pensar nisso, olha como tá aqui, ó. E aí a gente pode pensar na onda do mar, né? Então, cada onda de dor é menos uma no seu caminho. Então, tem propósito essa dor. Não é uma dor sem fundamento, é a dor que vai trazer seu filho. Então, essa reflexão, ela é muito importante para você realmente sair desse processo de sou fraca, não aguento, vai doer demais, porque eu já ouvi falar, não, vamos banir da sua vida essas histórias e vamos focar no positivo, em tudo que eu falei nessa live de hoje. Inclusive, essa live vai ficar salva. Então, você que está entrando agora, eu falei tanta coisa importante nessa live hoje, eu recomendo que você salve e assista, mas assista mesmo, porque a gente tem mania de salvar um monte de conteúdo e nem olhar depois. Mas é muito importante que vocês assistam essas lives, gente. Todas essas lives que estão aqui e vocês estão dando o primeiro passo, que é aqui, ó, vocês estão aqui comigo, essas lives, elas vão aquecer, elas vão alinhar vocês com todos esses conhecimentos que eu tô trazendo, para vocês chegarem lá na semana Parte Sem Medo, afiadíssimas, preparadas, para realmente vocês absorverem os conteúdos que eu vou disponibilizar lá. Então, se você ainda não se inscreveu, e eu sei que tem uma dúvida chegando muito para mim, que é o seguinte, mas o evento é num horário que eu não posso. Gente, todas as pessoas que estão inscritas vão poder ver as aulas depois. Então, não tem desculpa. Se inscreva, é 100% online, 100% gratuito. Você vai ver do conforto da sua casa, você vai chamar o seu acompanhante para ver com você, tá? Porque é muito importante. E, além disso, como nós falamos aqui de várias técnicas para o alívio da dor, uma das técnicas está lá, para quem está se inscrevendo, já ganhou uma aula gratuita respondendo um formulário que eu deixei lá no e-mail de vocês. Então, as pessoas inscritas são direcionadas para um grupo. Eu sei que no grupo a gente vai ficar mandando mensagem ali para vocês lembrarem das lives, lembrarem das aulas, mas é só por um período. Passou as aulas, gente, é só sair, tá tudo bem, é só, né, tirar sua inscrição de lá e seguir, mas é mais para você entender que você, respondendo esse formulário também, você me ajuda a
direcionar o meu conteúdo aqui para eu entender a sua necessidade, o seu medo, o que você realmente fica aí martelando na sua cabeça de dúvida com relação à sua preparação para o parto. Então, se você puder, responda o formulário. Se você já se inscreveu e não respondeu, eu te peço que responda lá para mim, vai ser muito importante, e que você continue comigo todos os dias nessas lives de aquecimento, para que realmente a Semana Parto Sem Medo transforme a sua vida, transforme a sua jornada. E eu fico muito feliz e honrada de participar um pouquinho aqui com essas aulas que eu disponibilizo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois que eu deixar a live gravada lá no feed, é só entrar lá no meu feed, que todas as lives estão lá. Se vocês puderem, deixe um comentário lá na live para eu saber se vocês gostaram, porque eu não consigo ficar lendo os comentários aqui, senão me perco aqui, né, nas minhas aulas. Mas se vocês me mandarem no direct, inclusive nos comentários da live, quando elas vão para o feed, eu entendo ali, opa, então isso aqui foi legal, essa pessoa gostou, olha que bacana, eu posso ajudar mais outras pessoas focando nesse ponto aqui. Então vai ser muito importante ouvir o feedback de vocês. Tá bom? Então, olha, muito obrigada pela participação de todos. Foi muito importante ter vocês aqui comigo hoje. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima live, tá? Ó, um super beijo. Tchau, tchau.